Bom dia, pessoal. Bom dia, Daniele, José. Sejam bem-vindos. Nós vamos aguardar mais uns minutinhos aqui. Bom dia, Lunara. Vamos aguardar mais uns minutinhos aqui, já vamos iniciar, tá? Sejam bem-vindos. Aqui no chat, gente, vocês podem ir colocando as dúvidas que vocês tenham sobre o assunto e a gente vai respondendo durante a webinar, tá bom? Ribeiro, quer falando alguma coisa aí com o pessoal? Fica à vontade. Desejar um bom dia, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui preparados para disseminar conhecimento, algumas informações. E vamos aguardar mais um pouquinho, né, Simone? Sim. Está marcado às 10, né? Será mais uns minutinhos aí para a gente iniciar. Com menos de 1 milhão de visitantes aí, a gente não começa, tá bom? Isso aí. Bem-vinda, Márcia, doutora Vânia, bem-vindas. Vocês podem ir colocando suas dúvidas ali ao lado, tá, meninas? Márcia, doutora Vânia, que chegaram agora, já a gente vai começar. Se vocês quiserem ir colocando dúvidas ali, o Ribeiro vai responder todas. Espero que sim. Doutora Vânia é uma cliente nossa, muito querida também. Perfeito. Obrigada, Ana. Ana está falando aqui, parabéns pela iniciativa, aprendizado sempre é bem-vindo. Obrigada. Nós também estamos aprendendo, viu, gente? Essa questão da NR1 pegou todo mundo aí meio que de surpresa, a gente também está aprendendo ainda, né, Ribeiro? O que vai ser isso? Como que vai ser isso? O que ainda tem que adaptar? Enfim, as empresas ainda têm muita dúvida e é um tema muito complexo mesmo, como a Ana está dizendo aqui. Tem muita coisa para acontecer, né, gente? Muito. É o que a gente estava falando um pouquinho antes de começar, né? A gente sabe que tem um pontapé inicial aí que vai ser em maio, né? Mas ainda vai ter todo um caminho para ser percorrido. É igual quando entrou o E-Social, né? Foi aquela loucura e aos pouquinhos é que ele foi tomando corpo, engrenando, né? Carolina, bem-vinda. Andréia, bem-vinda. Juliana. Eduarda, bem-vinda. A Ana está dizendo aqui, o início é meio turbulento, mas depois com mais conhecimento a gente vai ajustando os processos. É isso mesmo, o início é sempre mais difícil, né? A gente entender como que vai ser feito esse processo. Tatiana também, bem-vinda. Gente, mais 2 minutinhos aí, nós já vamos iniciar, né, Ribeiro? Perfeito. Gente, o intuito dessa webinar é que vocês possam também tirar dúvidas, por isso que a gente fez fechado para as empresas, tá? Nós não abrimos para o público em geral, porque acho que é um assunto que é pertinente para os RHs, para as áreas de saúde, segurança do trabalho. Então, nós deixamos assim, fechado para que vocês tenham a liberdade de perguntar aquilo que vocês quiserem, né, a respeito do assunto. Podem mandar no chat, se preferir também, levanta a mão para depois mandar um áudio, e a gente vai permitindo que vocês compartilhem as dúvidas, porque o Ribeiro, ele é engenheiro, né, de segurança, engenheiro civil, trabalha muitos anos já na área, então ele vai poder nos ajudar bastante aí nessas dúvidas a respeito do processo da NR1, tá? Vamos começando, então? Acho que já podemos começar, e aí, se forem chegando outras pessoas, elas vão se inteirando aí do assunto. Bom, gente, então, agradeço a presença de todos, né? Esse vídeo vai ficar gravado depois, se vocês precisarem voltar no tema, para entender um pouquinho mais a respeito
do que foi falado aqui na live, tá bom? Mas o nosso intuito hoje é que a gente fale das atualizações da NR1 que estão acontecendo, que são importantes, como que essa norma impacta na vida dos trabalhadores e das empresas, e algumas estratégias para vocês adequarem a NR1 aí à realidade de vocês, né? Como tem algumas pessoas que eu não conheço aqui, né, nem todos são nossos clientes, eu sou da BIP Desenvolvimento, nós somos uma consultoria de recursos humanos, nós estamos aqui em Santo André, hoje nós atuamos com a parte de recrutamento e seleção, com treinamento, também com assessoria de RH para algumas empresas, na parte de pesquisa de clima, avaliação de salários, né, cargos e salários, então hoje nós temos esse papel aí mais da parte de RH. E a STEM, né, que é o nosso parceiro, eles são parceiros e também são clientes, né, estão hoje como convidados aqui, como especialistas no tema. Então, o Ribeiro, que é nosso convidado, ele é engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro civil, e é CEO da STEM Assessoria. A STEM é uma consultoria de saúde e segurança do trabalho, né, então eles já prestam esses serviços aí para diversas empresas. O Ribeiro tem bastante experiência também na área, e ele vai poder falar para nós um pouquinho a respeito aí do tema, tá? Antes da gente começar, né, a tirar as dúvidas aí com o Ribeiro, né, e dele explicar um pouquinho mais da norma, eu queria só atualizar vocês a respeito do que foi alterado na norma, né? Então, a norma da NR1, ela foi modernizada com o intuito de flexibilizar a gestão de riscos ocupacionais. O Ribeiro pode me interromper se ele tiver, né, se ele achar que não tô bem adequada aí ao tema. Então, o que incluem essas mudanças, né? A implementação do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, em substituição ao PPRA, né? Então, ele exige um controle mais rigoroso dos riscos. E aí, tem um enfoque maior agora nos riscos psicossociais, que são os riscos de estresse, assédio, exaustão mental, né, as cobranças excessivas, enfim. Então, tem um reconhecimento da importância desses fatores, e isso é trazido agora no PGR, né? Para as empresas, isso vai trazer uma maior responsabilidade, porque ela vai ter que comprovar ações preventivas e garantir a segurança da saúde mental dos trabalhadores, né? Tem a flexibilização dos treinamentos, então eles podem também ser realizados de forma EAD, desde que eles cumpram os requisitos da norma. Então, tiveram algumas mudanças. Mas o que vem preocupando, né, eu acho que todos nós de RH, é como que nós vamos comprovar que nós temos ações de saúde mental que previne esse risco ao trabalhador. Né, e aí é onde eu acho que o Ribeiro vai poder ajudar a gente a entender melhor, nesse sentido que essa norma mudou. Então, Ribeiro, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, né, e dissesse para a gente como que a NR1 vai impactar, né, nos RHs e na área de segurança, o que mudou exatamente, queria que você desse uma explanada geral ali sobre o tema para a gente, tá bom? E motivou também a atualização, né? Acho que é interessante falar por que a atualização ocorreu, né? Bom, sou José Ribeiro, CEO e proprietário da STEM Consultoria. A STEM Consultoria existe há 8 anos, né? Faz aniversário agora em maio, 8 anos. E eu estou na área de segurança do trabalho há 15 anos. Tá? Então, as normas regulamentadoras, elas vêm passando por um processo de adequação, né? De atualizações. Não somente a NR1, mas como todas. E outras demais aí estão surgindo, né? Estão surgindo. Por exemplo, a NR37, que hoje trata de plataformas, não existia até então. Desde 2023, veio aí a norma NR38, que trata também de lixos urbanos, né? Enfim. Então, as normas, elas vêm passando por um processo de atualização. A NR1, ela trata de programas de gerenciamento de riscos, né? Da qual as empresas devem fazer as análises do campo todo, investigando todas as situações que existem de riscos dentro da sua empresa, e a partir dali deve-se fazer um gerenciamento de riscos ocupacionais, que onde essa norma NR1, ela é ligada intrinsecamente com outras 37 normas, né? E hoje a gente tem 38 normas. Então a NR1, ela é um guarda-chuva, que ela trata do PGR, é um programa de gerenciamento de riscos. Ele é um guarda-chuva, que embaixo dela vem o gerenciamento de riscos ocupacionais, da qual as empresas devem avaliar riscos físicos, químicos, biológicos, de acidentes e ergonômicos, né? A última atualização que teve, de fato, e ainda vai surgir, né, vai entrar em vigência, que será a partir do dia 26 de maio de 2025, seria sobre os fatores de riscos psicossociais, né? Que é esse tema que está todo mundo aflito, né? Como que vai tratar, como que vai ser procedido durante
até a vigência e após a vigência, né? Porque é uma situação, é um tema, né, Simone, que é muito subjetivo, é um tema muito abrangente, é um tema complexo de tratar, né? Porque cada organização é uma organização, tem uma cultura propriamente dita e diferente, né? Então, as empresas hoje elas vão ter que adequar conforme a nova exigência, que seria sobre a avaliação de fatores psicossociais, né? Então, existem ferramentas, existem algumas ações que as empresas já adotam, principalmente as multinacionais, né? As multinacionais, antes dessa vigência, elas vêm implantando questões aí para reduzir ou eliminar, ou até mesmo extinguir o assédio moral, o assédio sexual dentro de determinadas empresas, né? Determinados ramos de atividades. Então, é um tema que, para nós, para a segurança do trabalho, é novo, porém, já vem sendo tratado durante anos em determinadas empresas. Então, é isso. A norma ela vem passando por um processo de adequação e acredito ainda que ainda esse ano vai ter mais adequações durante esse período, por se tratar desse tema que é bem complexo. Perfeito, perfeito. Como que... acho que a gente pode também pensar, né, Ribeiro, não sei, posso estar errada, talvez o que motivou aí essa visão, né, do Ministério a respeito da NR1 é o fato da gente ter tido um aumento muito grande de afastamentos por questões de saúde. Né, se a gente pegar nos últimos anos, o aumento de afastamentos aí por questões de estresse, ansiedade, burnout, na verdade, né, ansiedade e depressão, aumentaram muito no INSS, né? E aí teve um olhar maior do Ministério Público em relação a isso, né? E por isso que hoje eles estão trabalhando em cima disso. Eles entendem, o Ministério do Trabalho, ele não quer ter o INSS, na verdade, ele não quer ter esse custo para ele. Então, como que ele vai mitigar isso? Ele vai colocar isso como responsabilidade das empresas, né? Então, talvez isso tenha motivado, né, esse olhar, né, mais focado para esse assunto, né? Não sei, talvez você possa me orientar melhor a respeito disso. Para entender o que é um fator psicossocial, né? Nós temos dois lados da moeda. Existe o nosso lado profissional e o nosso lado pessoal, né? Por exemplo, pessoal, família, saúde, né? Casa, nossa vida social no geral, né? Nós temos uma vida psicossocial no nosso lado social. E nós também temos a questão do nosso lado profissional, que trata com as exigências de demandas do trabalho, em relação aos assédios, às metas e etc. Então, a gente precisa separar, né? Como que a empresa ela pode determinar que aquela condição, né, que um colaborador está passando por um processo de saúde mental e tem um nexo causal relacionado à sua atividade. Então, por isso que novamente eu falo que é muito subjetivo esse tema, né? A gente precisa entender primeiro, as organizações elas precisam entender como que separa isso, né? O joio do trigo, né? O psicossocial da vida social da vida profissional, né? Bom, e aí então, desde 2022, a NR5, que trata da CIPA, ela sofreu alteração também, que traz à tona a questão do assédio moral e sexual também. Entendeu? Então, já vem sendo tratado também em relação a outras normas. E a NR1, ela veio justamente para firmar mais isso, para deixar mais firme essa questão da exigência. Porque só deixar na mão da CIPA ficaria muito vago, né? Muito vago. Mas as mudanças, elas de fato, essa inclusão, né, dessa exigência, de fato veio por questões de afastamentos por saúde mental. De 2021 a 2024, teve aumento de quase 143%. Ou seja, em 2021, teve em torno de 200 mil afastamentos, né? E em 2024, teve em torno de quase 500 mil afastamentos no ano de 2024, por questão de saúde mental. Então, o governo federal, sim, o Ministério Público do Trabalho, ele tem sentido a necessidade de incluir essa exigência dentro das normas por razão desse motivo, afastamentos pelo INSS. Né? É uma alta demanda, E justamente aquilo que você falou, né? O INSS ele precisa verificar o porquê, o motivo, né? Então,
nada mais que implementar uma obrigação dentro de uma norma específica para que as empresas possam tratar. E, de fato, isso vem acontecendo, acontece mesmo. Tem empresas que existem essas condições, né? De pressão no trabalho, de assédios, de monotonia, de jornadas prolongadas de trabalho. Existem trabalhos que são maçantes, de fato, então é complicado essa situação, né? Mas, enfim, a exigência, de fato, a determinação dessa inclusão da NR1 em relação ao fator psicossocial, justamente é para que as empresas elas observem isso dentro do ambiente de trabalho. E nada mais do que uma exigência até que cabível, porque existe isso. Como eu comentei, existe essa condição em determinadas empresas, né, em determinados ramos de atividade, da qual os funcionários não têm uma liberdade, não tem um período ali onde ele possa atuar como pessoa em si. Então, essa norma, eu acredito que ela vem trazendo uma questão de humanização das empresas. As empresas têm que ser mais humanizadas, né? No entanto, que a tecnologia ela veio para nos auxiliar, mas a tecnologia também, ela mal utilizada, ela atrapalha, né? Para você ter noção, tem alguns clientes que eles proíbem o uso de celular dentro do ambiente de trabalho. Proíbem o celular, justamente porque às vezes não fazem uma atividade com atenção, ocorre algum risco de atividade, de um acidente numa atividade ali de alta tensão, né? Que é onde o funcionário deve ter uma determinada tensão para executar. Então, são coisas que a empresa ela vem tomando já alguma ação sem perceber que está tratando de uma saúde mental do colaborador, para que, de fato, ele foque no trabalho dele, para que, de fato, aconteça aquilo que tem que acontecer dentro do ambiente de trabalho. Então, o que seria? E quais são os ramos de atividade? Né? Vou adiantar até um tema que... Quais são os ramos de atividade que acontece mais essa questão aí da saúde psicossocial? Saúde, área da saúde, né? A área da educação, a tecnologia da informação, call centers, bancos, né? A segurança pública, transportes, metalúrgicas, construção civil, e entre outras, né? São áreas da qual existe uma tensão elevada na sua atividade, que são atividades de riscos, enfim, né? Outras de riscos acentuados de acidente, outras de riscos acentuados que, por exemplo, a área de saúde. A saúde, os enfermeiros, os médicos, eles estão ali tratando com vidas, entendeu? Existe uma questão ali, uma relação psicossocial bem aguçada, da qual eles tratam vidas ali, né? E se eles errarem, pode comprometer uma morte ali, né? Pode complicar a vida de alguém, né? Então, são áreas que já têm até mesmo um certo cuidado com a saúde mental, mas mesmo assim, não era uma exigência. Hoje existe a exigência. Então, é uma questão que, na minha visão, as empresas elas têm que, sim, tomar cuidado para que, até mesmo nas implementações de ferramentas, que utilizem ferramentas adequadas para a sua organização, né? De pesquisas, de avaliações ambientais, etc. E como que a gente deveria fazer essa análise? Analisar o próprio ambiente de trabalho. Para analisar um fator psicossocial, Simone, quer falar? Isso, a gente já vai entrar aí nesse tema, deixa eu só, né, vazar um pouquinho aí do que você foi falando, porque a gente já vai entrar nesse outro tema. Gente, só lembrando, vocês podem colocar as dúvidas aí no chat, ou pode levantar a mão, depois a gente vai deixar vocês falarem um pouquinho com o Ribeiro a respeito do tema, tirar as dúvidas, mas a webinar já foi montada meio que em algumas dúvidas que o pessoal foi mandando via rede social, então a gente tem algumas dúvidas já para responder aqui, tá? Mas tem outras aí que vocês podem ter e podem ir encaminhando. Então, assim, como que a gente, só para resumir o que o Ribeiro falou um pouquinho, né? Como que a NR1 impacta nas empresas e para a vida do colaborador, né? Então, com a entrada do PGR e essa visão mais focada nos riscos psicossociais, né, as empresas vão ter que adotar medidas para redução de estresse, sobrecarga e problema emocional. Então, isso pode trazer um ambiente mais seguro para o trabalhador, né? Esse foi um dos focos, esse é um dos objetivos da NR1, né? Os trabalhadores terão mais canais de escuta, né? Então, acho que as empresas podem pensar em implementar também canais de denúncia,
né, formas de ouvir esse colaborador, e não só canais de denúncia. Acho que áreas de saúde, por exemplo, empresas que têm ambulatório médico, podem ter um canal de escuta lá dentro. Empresas que não têm, de repente, podem pensar em adotar alguma outra forma, né? A gente depois vai vir aqui com algumas estratégias, mas a gente pode pensar em trazer outras estratégias para que esse colaborador possa ser ouvido, né? Ter uma escutativa dentro da empresa. A NR1 também estimula as empresas a tratarem os riscos de maneira mais preventiva, né, Ribeiro? Então, isso acaba reduzindo o número de afastamentos e trazendo mais produtividade para a companhia também, né? E tem a questão da tese. Oi, perdão? Lembrado. A norma ela vem como questão de prevenção, entendeu? Isso. Prevenção, de fato, tá? É isso mesmo. Sim, e vem com uma questão, você falou aí da questão de assédio, discriminação, né? Eu acho que ela vem com esse foco também de diminuir essas questões, né? E aí é onde pode entrar também o canal de denúncia mais forte, uma política de ética, algo que possa mitigar essas situações que aconteciam muito fortemente no passado e que algumas empresas ainda ocorrem, né? Por N motivos, né? Às vezes tem questões de treinamento de liderança que precisam ser reciclados, tem várias situações, mas as empresas vão ter que olhar um pouquinho mais forte para isso, né? Então, para o trabalhador, ver-se uma oportunidade de um ambiente um pouco mais seguro, né? E uma garantia de que ele vai manter a saúde, né, mental, vamos dizer assim, independente do local de trabalho. Agora, para a empresa entram várias responsabilidades novas. Então, é a obrigação da implementação do PGR, né? Substituindo aí o PPRA, vai ter a questão da comprovação dessa questão do controle dos riscos psicossociais, né? Então, antes o foco era voltado para riscos físicos, químicos, enfim, biológicos, né? E agora ele passa a ser também psicossocial, então a empresa vai ter que ter documentação que comprove que ela vem fazendo essas ações de prevenção, porque a tendência é que as fiscalizações com o tempo aumentem, né? Então, claro que ela não vai acontecer em maio, mas talvez com o tempo elas comecem a ocorrer e as empresas que não tiverem esses dados registrados, elas podem sofrer sanções, até mesmo processos trabalhistas e outras questões, né? Os treinamentos precisam ser registrados. E eu acho que agora, não sei, talvez a tua visão seja diferente, mas acho que tem um envolvimento muito maior agora do RH na gestão de riscos, né? Porque antes era muito da área de segurança do trabalho e saúde. E agora eu acho que os RHs passam a também fazer parte dessa gestão de risco, porque entra a questão do risco psicossocial que você falou, né, e vai ter que fazer essa divisão do que é risco interno da empresa e o que é risco fora, né, da vida da pessoa, um trauma de infância, outras questões que ela carregue, que também podem acarretar afastamento, mas que não tem nexo causal com o trabalho, né, não sei, né, acho que foi mais ou menos isso aí que você falou que eu quis dar uma resumida, né, acho que é isso, né? Perfeito. E assim, né, a empresa não seguindo nenhuma exigência, nenhuma norma, ela está a risco de multas financeiras, né, por inconformidades, por riscos de interdição por parte do Ministério Público. Interdição deve interditar um ambiente ou um recinto ou uma empresa como um todo, né, dependendo da condição. Custos elevados com afastamentos, né, passivos trabalhistas, danos à reputação, até mesmo dano à reputação e imagem da empresa. Gestão inadequada dos riscos ocupacionais, enfim. Né? Então, é uma questão que, se a empresa não seguir com a obrigatoriedade, ela é passiva dessas ações, entendeu? É passiva, de fato. Mas estamos aqui para auxiliá-los, né? Tanto da parte de segurança do trabalho quanto da parte do RH, Simone, são duas áreas distintas, né? Porém, elas se comunicam constantemente. São duas áreas, na verdade, a empresa como um todo, é um ciclo, né? A empresa é uma máquina, da onde todos os setores ali devem se comunicar, mas a trabalho e o RH, eles tratam diretamente com o próprio colaborador, né? São pessoas que estão ali para tratar os colaboradores, né? Tem um diálogo mais direto, né? O segurança do trabalho faz o levantamento de riscos ocupacionais, onde a gente faz as entrevistas, porque nada mais, nada menos, quem conhece mais o ambiente de trabalho são os próprios colaboradores. Então, nós estamos ali fazendo todo o levantamento, todo o mapeamento dos riscos, riscos físicos, químicos, biológicos, acidentes ergonômicos e fatores psicossociais agora. Então, vamos ter que utilizar ferramentas mais adequadas para atender essa nova demanda. E o papel da RH nessa condição, com o segurança do trabalho, é unir forças, na verdade, né? Porque cada um tem o seu conhecimento específico. A segurança do trabalho não trabalha muito com a psicologia, ela trabalha com a organização, trabalha com o ambiente de trabalho, né? Agora, o RH trabalha diretamente com um próprio funcionário. Até o momento de uma admissão, né?
e numa demissão também. Então, são duas áreas que ali são distintas, porém, elas... Interligadas, né? Exatamente. Bacana. Ribeiro, agora, eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem, né? Para fazer essa adequação, né? Você, como engenheiro de segurança, qual que é o pontapé inicial, né? Por onde a gente começa fazendo essa adequação da NR1 dentro da empresa? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é reconhecer o ambiente de trabalho, né? É assim como qualquer outro agente, por exemplo, ruído, um agente químico, um agente biológico, é reconhecer a atividade dele, né? Agora, voltando para a área do fator psicossocial, a gente precisa conhecer a organização como um todo, né? As demandas de trabalho, né? As lideranças, como que tratam a questão das cobranças, alta demanda, né, de trabalho, se existe ali um processo operacional bem turbulento. Por exemplo, se uma empresa não tiver uma organização, né, um processo ali de entrada, né, processo produtivo e saída, mas de uma forma bem organizada, você já pode perceber que ali existe questões de fatores psicossociais. Então, a gente vai ter que observar, utilizar ferramentas próprias, analisar a melhor ferramenta para aquela organização para a gente poder identificar aquele problema, né? Aonde que está surgindo. Lembrando que a prevenção, a gente trabalha com prevenção, onde a gente observar que tem uma não conformidade em qualquer situação ali, seja no processo operacional, viu, Simone? Até mesmo diretamente com pessoas, tá? E a gente consegue identificar ali uma liderança, uma coordenação, até mesmo um próprio colaborador, que acho que não sei se eu posso dizer essa palavra, mas que não está habilitado ou capacitado para determinada função. Ou às vezes ele não sabe direcionar, né, ou delegar, enfim, e acaba confundindo as questões ali operacionais e tratando ali de uma forma pessoal com alguém do ambiente ali. Então, a gente tem, sim, como observar observar, eu quero dizer, o fator organizacional, tá? Tá. As ferramentas que a gente utiliza, que a gente deve utilizar, porque nós não somos psicólogos. Nós não tratamos com pessoas diretamente, eu trato com a organização, com o processo de trabalho. A gente previne ali saúde, previne as doenças, previne os acidentes. Então, existem sim outros métodos de fazer com que isso acarrete diretamente no próprio colaborador, ou até mesmo nos líderes, enfim, são os treinamentos e etc. Mas é uma questão mais de capacitação, habilitação, entendeu? Então a gente, sim, reconhece o ambiente de trabalho em todos os fatores de riscos, não somente voltado a um fator psicossocial, mas ali a gente tem que reconhecer todos os riscos, porque numa determinada atividade, isso também pode gerar uma consequência de uma saúde mental. Uma atividade de risco, ou, por exemplo, algum acidente que já teve, ou esse acidente foi visualizado por outras pessoas e aquilo lá impactou e tudo mais. Então, é uma série de situações que pode acontecer dentro de uma organização, mesmo que ela esteja adequada até então, que pode afetar de algum modo ou outro uma relação mental aí diante de alguma pessoa. Entendeu? E, Ribeiro, desculpa, pode finalizar. Perdão, pode finalizar. Tá, minha dúvida essa questão dos riscos que você comentou, né? Vocês, como engenheiros de segurança, técnicos, vocês avaliam esses riscos biológicos, físicos, enfim. Mas pensando na avaliação psicossocial, talvez, não sei, né? Seria interessante, nessa avaliação, contar com o apoio de um psicólogo, mesmo que externo, um parceiro que venha apoiar a segurança nessa parte de avaliação psicossocial, do risco da empresa e não do trabalhador. Então, são ferramentas que a gente pode estar utilizando na organização. Determinada não conformidade que foi identificada, a gente pode orientar que a organização tome algumas medidas, por exemplo, um programa de um psicólogo, uma vez na semana, dentro de uma organização dentro da empresa, para atender ali os funcionários, para poder fazer aquela conversa, né, enfim, aquela entrevista. Ou até mesmo hoje tem a tecnologia que pode nos auxiliar, a empresa pode disponibilizar uma parceria com psicólogos para atender essa demanda online com os funcionários, né? Mas são ações da qual a empresa ela deve buscar meios, né? Até mesmo meios jurídicos, para que isso não se comprometa, porque são ações da qual a gente vai tratar, são fatores sociais, que as pessoas elas podem até ter um receio de
de se abrir, né? Determinada pessoa. Então, deve ser feito aí uma pesquisa. Não, finaliza, eu já complemento. Sim. Então, são Ribeiro, a gente ações fala que a empresa bastante, sabe? Então a gente fica se atropelando, gente. Então, são ações que a empresa ela deve observar bem, né? Como que ela vai atingir esse objetivo. Pode ser parceria, mas tem que ser um voltado ao que conheça a área trabalhista, vamos dizer assim, né? Acredito que tem capacitados e incapacitados. Tem pessoas que têm conhecimento de cada área. Então, acredito que o psicólogo na área de trabalho, o psicólogo do trabalho, é a melhor opção para que as empresas possam fazer essa parceria. Eu posso perguntar, Simone. Não, era um comentário. Na verdade, nós estávamos em um cliente essa semana, umas semanas atrás, e eles questionaram isso, né? Como que podia fazer para identificar que esse colaborador estava para identificar que esse colaborador estava com alguma questão que precisasse de um tratamento, ou mesmo como que eles poderiam ter um suporte de uma escutativa lá dentro. E você comentou de psicólogo uma vez na semana, eu lembrei disso. Existem algumas ferramentas, né? Não sei se todos têm esse conhecimento, de plataformas de atendimento online, onde ela dá um suporte no momento de crise, né? Então, esse colaborador, ele entra em contato nessa plataforma, ele vai ter aquele suporte no primeiro momento e depois ele vai ser encaminhado para um atendimento externo, ele não vai ser acompanhado pela plataforma. Então, ele pode ligar, né, ou ele pode fazer esse atendimento online e depois ele é encaminhado. Isso é uma das formas da empresa se resguardar, né, já entrando aí um pouquinho nessa questão de como se resguardar, de que ela está fazendo o papel dela de encaminhar essa pessoa para um tratamento e prevenir um futuro afastamento, né? Uma outra ideia, né, que a gente até comentou com um cliente nosso outro dia, é de ter esse psicólogo dentro da companhia, não sei, uma vez por semana, que seja um prestador de serviços, mas que ele faça esse trabalho só de escuta para encaminhamento para um acompanhamento mais periódico, né? Não que esse psicólogo faça o papel de psicólogo para atender, mas que ele tenha essa escuta para identificar um possível afastamento futuro e já encaminhe essa pessoa para um tratamento, né? Então, não sei, pode ser uma coisa interessante, né? Até mesmo o psicólogo de convênio, viu, Simone? Não necessariamente a empresa precisa contratar um psicólogo para trabalhar dentro da organização, enfim. Pode até se buscar um convênio médico. E os convênios, eles também têm essa opção, né, de psicologia e etc. Então, existem vários caminhos, né? Existem vários caminhos. Só basta determinar por onde a gente vai correr, né? O que foi observado dentro do ambiente de trabalho? Todas as empresas existem fatores psicossociais? Pode ser que não. Uhum. Entendi. Pode ser que não. E tem empresas que têm um fator psicossocial avançado, né, elevado. Então, tem ferramentas que a gente pode determinar o melhor caminho. E esse caminho que a gente vai determinar, Simone, não é somente a segurança do trabalho em si, é a segurança do trabalho, em conjunto com a empresa, em conjunto com a RH, e entre outros que vierem necessário, até mesmo os próprios colaboradores. Né? Uhum. Então, é um conjunto. Aí, a nossa metodologia de avaliação, para determinar o melhor caminho, o melhor plano de ação, é fazer com que várias pessoas estejam envolvidas. Né? Uhum. Até mesmo na área jurídica da empresa, justamente para a empresa poder se precaver, né, em relação a registros, a comprovações, etc. Uhum, perfeito. Então, eu acredito que... e mais uma questão que a gente não comentou, né? Talvez também o preparo dos gestores, né? A gente ainda tem empresas que têm aí gestões mais antigas, que têm uma forma de trabalho que é diferente do que as gerações mais atuais aceitam hoje, e têm capacidade, às vezes, de aguentar, de suportar emocionalmente falando, né? E talvez o treinamento, o preparo desses líderes pode ser também um diferencial para diminuir esses afastamentos e até também para comprovar futuramente numa auditoria, numa fiscalização, né, que o trabalho está sendo feito também com essas lideranças, né? Capacitação é tudo, né? Capacitação é tudo, desde da alta hierarquia até a própria chão de fábrica. Quando a gente capacita, quando a gente treina, quando a gente dissemina conhecimento, é mais fácil de tratar, né? A pessoa fica mais consciente daquilo que deve ser feito, né? E até mesmo daquilo que deve ser dito dentro do ambiente de trabalho. Uhum. Hoje a gente não pode falar o que a gente bem entende, né? Da maneira que a gente bem entende. Né?
Então, a gente capacitando os líderes, coordenadores, gestores, até mesmo a própria organização como um todo, sendo capacitada, acredito que é um passo além, é um passo a mais de uma melhoria na organização do trabalho, né, no ambiente de trabalho. Então, a capacitação, ela é essencial. Ela é o primeiro, acredito eu, que é o primeiro passo que a empresa deve agir, né? Deve tomar de decisão. É capacitar. Né? Hoje tem vários cursos para liderança, gestão e etc. É essencial que isso já aconteça, até mesmo para não pegar ninguém de calça curta, né? Porque, assim, você determinar uma obrigatoriedade dentro de uma empresa e não mostrar aquilo como deve ser feito, de uma maneira da melhor maneira que deve ser feito, não vai rodar, né? Você pode ter a faca e o queijo na mão, mas o que você vai fazer com aquela faca? Como que você vai cortar aquele queijo, né? Sim. E depois do queijo cortado, o que você vai fazer com o queijo? Então, você deve, de fato, mostrar como que deve ser feito, né? Sim. Treinar, capacitar. Perfeito, perfeito. Bom, e aí eu acredito que a gente pode ir seguindo aí para algumas dúvidas que chegaram para a gente, né? A gente vai respondendo aqui agora. Mas se vocês quiserem perguntar outras coisas, pessoal, novamente, coloquem aí no chat para a gente ir vendo, tá? E eu queria até ouvir de vocês, né? O que vocês pensam sobre a NR1? Se vocês acham que realmente ela vai mitigar e vai melhorar essa questão da saúde mental dentro das empresas, né? Vocês como empresas, acho que é importante a gente ter essa visão do que vocês acham, né? Agora, as perguntas que chegaram aí nas nossas redes sociais antes da gente começar a live, nós temos algumas aqui. Uma delas é: quem é o responsável por analisar o risco do ambiente de trabalho e mapear o risco ocupacional psicossocial? Eu acredito que nós já respondemos essa questão, né? Que é uma equipe multidisciplinar, né, Ribeiro? Então, vai ser o RH com a área de saúde, com a área de segurança, talvez um jurídico, como você comentou, integrados para identificar esses riscos, né, conforme a empresa, e aí sim pensar em trabalhar o plano de ação, certo? E o importante, implementando essa resposta, né, é ter o conhecimento. Como que eu vou avaliar, né, sem o conhecimento? Então, ele pode ser uma pessoa, pode ser um técnico, pode ser um enfermeiro do trabalho, pode ser um engenheiro do trabalho, pode ser um médico do trabalho, pode ser um responsável do RH, mas tem que ter o conhecimento do assunto. Ele tem que saber o que está procurando, entendeu? Tem que saber diagnosticar. Então, ele tem que ter uma habilidade para que isso venha à tona. Então, o conhecimento é aquilo, né, que a gente está conversando agora, capacitação. Se eu não estiver capacitado como engenheiro e entender a área da organização ali em relação aos fatores psicossociais, o que pode acarretar de um dano à saúde do colaborador, da saúde mental, então eu não me julgo apto para fazer uma avaliação dessa amplitude. Perfeito, perfeito. Ribeiro, tem uma outra pergunta aqui, que essa eu não sei a resposta. Vamos lá. Existem ferramentas que podemos utilizar para analisar 100% da população e a NR1 preconiza que temos que escolher uma e defendê-la? Como optar? Quais as dicas? Não existe uma ferramenta própria para isso. Única. Não existe uma ferramenta, exato, não existe uma ferramenta única. Dentro de um escopo, você pode utilizar 2, 3 ou mais ferramentas, né, dependendo do ramo de atividade, dependendo da situação da organização. Então, não existe uma ferramenta específica, não existe a melhor ferramenta. Existe um melhor caminho que você pode tomar, reconhecendo o ambiente de trabalho, verificando as situações como um todo, né, e ali você vai buscar o melhor caminho. Você pode, sim, fazer entrevistas com os colaboradores, né, fazer entrevistas com gestores e etc., mas voltado à questão da organização em si, né, voltado à questão dos processos de trabalho. Mas a ferramenta que você vai utilizar, a pessoa ela tem que observar o seguinte, né, a gente está tratando ali com um ambiente de trabalho, né, a gente está trabalhando ali com uma avaliação de prevenção, reconhecendo os riscos ambientais daquela organização. Então, eu não estou ali para tratar as pessoas em si, tá? Então, eu tenho que buscar uma ferramenta da qual vai me auxiliar na minha conclusão, né? As minhas pontuações ali e para me tomar a melhor tomada de decisão, perdão, entendeu? Então, ali eu vou buscar, dentro de uma organização, reconhecer o ambiente de trabalho como um todo, né, e verificar melhores ferramentas. Eu tenho várias ferramentas. A gente consegue montar uma ferramenta de imediato para fazer uma entrevista dentro do local de trabalho, né?
Isso depende do ramo de atividade, né? Mas não existe uma ferramenta única, viu, Simone? Não existe. Certo, entendi. Temos duas dúvidas aqui que eu acho que são importantes. Ó. Uma é da Ana, tem muitos profissionais preocupados com a linha tênue entre risco psicossocial relacionado ao ambiente de trabalho e com a vida particular do funcionário. Aqui, Ana, eu acho que é onde entra, talvez, esse trabalho do profissional de psicologia, que vai conseguir fazer essa distinção do que a pessoa adquiriu no ambiente de trabalho, que tem nexo causal com o trabalho, e aquilo que ela traz de história de vida. Né, Ribeiro? Talvez ali uma questão que ela esteja passando, ou que ela passou no passado, que está agora se traduzindo em uma questão emocional que pode acarretar num afastamento futuro. Por isso que a gente comentou de talvez ter aí um profissional de psicologia uma vez na semana, para fazer essa escutativa, ou ter um ambulatório médico onde ele pode ir lá e conversar com um profissional da saúde, né, e ter esse trabalho, né, não sei. E essa parceria, ela é necessária, viu, Simone? Porque é o seguinte, numa avaliação que eu vou fazer ali com 100% da população, dentro do ambiente de trabalho. E, vamos lá, dentro de um setor existem ali 10 pessoas dentro de um setor. Eu faço uma entrevista com cada colaborador ali, né? 3 me respondem de uma forma negativa e 7 me respondem de uma forma positiva. E aí, qual é o caminho que eu vou tomar? Entendi. Por isso que é necessário ter parcerias, a empresa fazer parcerias com psicólogos do trabalho, para que eles se envolvam dentro dessa condição e nos auxilia a buscar uma melhor solução para que as empresas possam se precaver, né? Para que as empresas possam implementar. E tem uma questão, né, Ribeiro, que é do entendimento do próprio colaborador, né? Muitas vezes o gestor trata da mesma forma com todos, mas cada um tem a sua sensibilidade, sua história de vida para internalizar aquilo de maneiras diferentes, né? E o que, de repente, não é agressivo para um, pode se tornar agressivo para o outro, e ele internaliza aquilo de forma negativa, né? E a gente é humano, né? Cada dia que passa, cada dia é um dia após o outro. A gente está numa situação de paz de espírito. Hoje, amanhã, a gente está com a ansiedade aguçada. E quem não tem ansiedade hoje em dia? Eu, provavelmente, tenho, entendeu? Então, cada dia a gente está num dia diferente, entendeu? A gente não vai estar no mesmo paz de espírito sempre, infelizmente. Mas é bem assim, o ambiente de trabalho ele é dinâmico, né? Ele é dinâmico. Às vezes, uma fala mal projetada pode acarretar um desconforto. Entendeu? Então, essas avaliações, essas ferramentas, elas não podem ser verificadas uma vez só. Há uma análise contínua do processo de trabalho, assim como a avaliação de qualquer outro risco, uma avaliação contínua, um monitoramento. Entendeu? Então, uma ferramenta não vai ser necessária, não deve, acredito que não deva ser necessária. Então, a gente tem que buscar vários meios ao longo do período, justamente para a gente buscar uma melhor solução. Certo. Ribeiro, tem mais uma dúvida aqui, ainda falando de ferramentas. O Marcos perguntou: olá, Ribeiro, será que uma forma de mapeamento podemos utilizar o turnover devido a uma alta rotatividade naquele determinado setor? Sim, a gente precisa fazer métricas, viu, Marcos? Tudo bem, meu amigo? Existem situações da qual a gente pode utilizar para nos embasar. Por exemplo, os turnovers, né, os afastamentos, as questões das doenças relacionadas ao trabalho. Então, a gente utiliza esses dados como métricas para a gente poder ter uma visão do qual a melhor ferramenta que a gente pode buscar. Para saber, para identificar. Se a gente não tiver um dado, uma estatística da qual já ocorreram, como que a gente pode tratar daqui para frente? Então, são análise como um todo, no caso como um todo, né? Tanto do presente como do passado. O que aconteceu anteriormente, né? Os afastamentos, o motivo do afastamento, né? Por que aconteceu aquilo, e como que eu vou tomar agora de decisão para que esses novos afastamentos não aconteçam pelos mesmos motivos, entendeu? Então, são os dados que você deve monitorar, né? Analisar, para você também tomar partido. Perfeito. Respondido? Respondido. Acho que sim. Vamos ver se ele nos dá uma mensagem. Isso, Ana, as empresas vão precisar estar atentas aos tipos de afastamento. É isso mesmo. Outra pergunta: como organizar as ações que fazemos e correlacionar com a ferramenta escolhida para avaliação, uma vez que não tem uma métrica ou modelo a seguir?
Então, acho que é seguir um fluxo estruturado, né? Acho que está um pouquinho dentro do que você já falou, né? Talvez seguir um fluxo ali de mapear os riscos, depois adotar uma ferramenta, que pode ser o turnover, como você comentou, e aí criar um plano de ação baseado nessa ferramenta e documentar, certo? Desculpa, Simone, eu só cortou um pouquinho no começo. Cortou? Ah, eu repito. A pessoa perguntou como organizar as ações que fazemos e correlacionar com a ferramenta escolhida para avaliação, uma vez que não existe uma métrica ou modelo a seguir. Aí eu comentei que talvez seguir um fluxo estruturado, né, pelo que você falou, né, traçar um mapeamento psicossocial, depois adotar uma ferramenta, que pode ser essa, por exemplo, que o Marcos colocou aqui, e pensar no plano de ação e documentar, né, não sei, talvez seja um fluxo, né, e não uma ferramenta única, né, tem uma métrica. Segue a mesma linha de raciocínio, né, Simone? Uhum. É a mesma linha de raciocínio. Analisar os dados, né, fazer toda uma métrica, para verificar a melhor ação que a empresa deve tomar. Uhum. Então, volto a dizer que não existe uma ferramenta específica. A gente deve levantar a empresa como um todo, né? Tanto a questão atual ali, atual, como os que já ocorreram, né? Os motivos de afastamento. Existem turnovers, existe afastamento de várias possibilidades, né? E agora, a gente só precisa identificar, trabalhar com os dados corretos, né? Para tomar a melhor decisão. Certo. Ribeiro, uma outra pergunta que veio aqui, essa eu achei interessante. A avaliação dos riscos psicossociais deve ser obrigatoriamente quantitativa ou ela pode ser qualitativa? É qualitativa e quantitativa. Tá. Qualitativa no modo uma observação geral, da qual você vai observar ali como um todo, vai tomando as suas notas, e quantitativa é você fazendo entrevistas. É você entrevistar os colaboradores, né? A organização como um todo. No seu. Entendeu? Entendo. Uma outra também que eu achei interessante aqui, ó, a questão do assédio entra como um risco psicossocial? A pessoa está perguntando. Sim, entra, né? E aí os meios de comunicação, como o CIPAT, canal de denúncia e ética, estariam cumprindo com essa legislação? Deixa eu pegar um. Ó, tá picotando, acho que está cortando um pouquinho, né? Está picotando um pouquinho. A questão do assédio entra como um risco psicossocial? E os meios de comunicação, como CIPAT, canal de ética e denúncia, estariam cumprindo com essa legislação? Está sim. Entra sim. Um assédio moral, um assédio sexual, qualquer tipo de assédio entra como fator psicossocial. Né? Até mesmo a alta demanda de trabalho, pressão ali nas metas inatingíveis, né? Entra tudo isso como um fator psicossocial. Tudo aquilo que vem afetar a sua mente, né? O seu estado de saúde mental, físico, né? Também físico, é relacionado sim a fatores psicossociais. Uhum. Certo. E uma última aqui, né? Não sei se o pessoal tem mais dúvidas. Como deveria ser a abordagem por parte da segurança do trabalho? O time da SST seria o melhor profissional, seria o melhor time para fazer a abordagem? Se sim, identificando algum comportamento ou sintomas, a quem o técnico de segurança deve direcionar esse colaborador? Subjetivo. Eu acho que é bem, assim, eu acho que talvez o técnico identifique, né? Mas não necessariamente tem que ser ele, né? Pode ser uma outra área que identifique, e aí tem que encaminhar para o setor de saúde, talvez, né? Sim. Depende do caso, né, Simone? Depende da situação. Depende da situação. Isso, na nossa área, na área da segurança do trabalho em si, ela depende de muitos fatores. Né? Tudo depende, né, da condição. Então, nós não temos uma habilidade de dar algum diagnóstico ou tratar alguém. Uhum. A gente pode, sim, dialogar, dependendo da situação, ali, dialogar, conversar, acalmar a situação, né? Mas aquilo a gente vai ter que levar adiante, né? O RH da empresa, né? Uhum. Para que o RH ali determine também, em conjunto com a questão jurídica da empresa, com o setor jurídico da empresa, qual é o melhor caminho. Porque e deve ser tratado. Se aconteceu aquela condição, existe uma causa raiz. Sim. Né? Então, deve ser feita uma investigação como um todo. Né? Isso não é uma questão simples de resolver. O profissional de segurança do trabalho está ali para fazer os levantamentos dos riscos ocupacionais. Né? O diálogo a gente tem que ter com todos. Né? A gente vai conversar com todos ali. Né? Mas em determinada situação é complicado. A gente pode disseminar uma palavra da qual não é aquilo que ele estava esperando ouvir, entendeu?
Então, a gente tem que tomar muito cuidado no ambiente de trabalho, porque a gente não possa complicar ainda mais a situação. Então, por isso que a empresa ela deve ter os canais de comunicação bem estruturado, né? Para que o próprio colaborador se sinta à vontade, sem ser identificado, para relatar as condições ali do ambiente de trabalho. Né? Até mesmo as pessoas, elas hoje, acredito que elas estão até receosas de comunicar algo e ser punida por aquilo. Então, os canais de comunicação, eles devem existir dentro da empresa para que elas se sintam confortáveis e a empresa também ela tem que ter um grupo isento, tá? Para tratar aquela condição. Ela tem que ter um comitê, né, para identificar aquela situação, né? Exatamente, tem que ter um comitê, para tratar de fato, e tem que ter um comitê isento. Tem que ter pessoas ali que têm uma habilidade, né, para que aquela seja tratada da melhor forma possível, sem denegrir a imagem da empresa e sem prejudicar aquele colaborador em si que está dando aquela informação, entendeu? Entendo, perfeito. Ribeiro, mais uma dúvida aqui da Ione. Olá, Ribeiro, bom dia. Nesse primeiro momento, qual a principal obrigatoriedade da empresa perante a NR1 e quais as ações que a empresa precisa e consegue cumprir de imediato para minimizar o impacto? Obrigada. As ações devem atualizar a própria PGR, né? O PGR que trata da NR1, Programa de Gerenciamento de Riscos. Deve ser atualizado, né? Lógico, a gente tem um tempo para isso. A gente tem até o dia 26 de maio. Porém, do dia 26 de maio, após 90 dias corridos, as empresas vão estar num período de adaptação. Dentro desses 90 dias, as empresas também podem sofrer fiscalizações, né? Mas não é uma fiscalização da qual vai ser, bom, dependendo do caso também, depende. Vai ser será ali uma multa, uma fiscalização mais robusta, enfim. Mas a gente pode ter visitas inesperadas. Até então, o Ministério Público do Trabalho está contratando mais 900 fiscais do trabalho, justamente para atender essa demanda. Então, as empresas elas têm que já correr, né, para fazer as atualizações nos seus documentos, as avaliações, utilizar já as ferramentas, determinadas ferramentas para avaliar essa condição do ambiente de trabalho e projetar um plano de ação. Né? E também já implementando algumas ações. Empresas que têm CIPA, já tem uma CIPA composta, né, com os eleitos, os eleitos e os indicados pela empresa, ela já tem a obrigatoriedade de tomar essas ações referente ao assédio sexual e moral, né? Então, já existem umas ferramentas. Então, essas empresas que já têm a CIPA composta e não está fazendo com que isso, de fato, seja seguido como regra, aí sim já tem um ponto a mais aí para que a fiscalização aconteça dentro dessas organizações e a fiscalização seja mais firme. E, Ribeiro, vamos supor que a empresa atualizou o PGR no início do ano, mas ainda não previa essa questão dos riscos psicossociais. Quando que ela tem que atualizar de novo até maio, ou ela pode atualizar no próximo vencimento? Como que é essa questão? PGR é um programa. Ele tem que ser atualizado constantemente. Ah, entendi. Numa alteração de layout, exatamente, numa alteração de layout, num processo de trabalho, inclusão de novas máquinas, inclusão ou exclusão, né, de máquinas, agentes químicos e etc. Então, não é um programa onde a gente vai monitorar, né, os agentes de riscos ambientais. Então, ele deve ser, sim, já atualizado. A partir do dia 26 de maio de 2025, vai entrar em vigência de fato, onde não tem para onde correr. Mas até então, as empresas devem se preocupar em atualizar os seus programas. E já tomar as medidas, não esperar a vigência já entrar logo de fato para que ele corra atrás depois, né? Porque o tempo fica mais curto. Então, durante os primeiros 90 dias, vai ter uma flexibilização do governo, tá? Por parte das fiscalizações. Pode haver fiscalização. Em determinada situação, pode até mesmo ocorrer as multas. Mas acredito eu que não vai ser uma coisa mais firme. No entanto, é importante relembrar que, em meados do final hora de março, para comecinho de abril, o Ministério Público do Trabalho vai disponibilizar um manual orientativo, para que as empresas tomem um rumo, né? Sabem para onde
correr, né? Sabe o que fazer de primeiro momento. Então, Legal. Não estaremos só até então, né? Eu acredito que essa ferramenta que vai ser disponibilizada pelo Ministério Público do Trabalho vai nos auxiliar também, né? Porque é uma situação, é um tema subjetivo, é complexo, né, Simone, de tratar. Né? São muitas informações que a gente já tem em mente, mas para fazer com que isso aconteça na realidade, é complexo. Ribeiro, agora uma dúvida minha, como RH. Né? Hoje eu não trabalho mais dentro de empresa, né? Estou na consultoria, mas já fui empresa, já fui RH de empresa. Vamos supor que eu tenha um colaborador lá, estou trazendo esse caso para vocês, gente, porque a gente está num grupo fechado, acho que a gente pode, né, trazer situações aí do dia a dia. Vamos supor que eu tenho um colaborador que já não tem trazido resultados por N motivos técnicos e tem lá uma indicação de dispensa dessa pessoa. E essa pessoa começa a apresentar aí questões emocionais. Como que a gente vai tratar essa questão, né, de fazer uma dispensa, correndo o risco, né, de repente ter um processo trabalhista futuro pela questão da NR1? Como que eu vou me resguardar, né, de dispensar essa pessoa sabendo que depois eu não vou ter nenhuma sanção nesse sentido, sofrer uma sanção nesse sentido? Bom, tratando daqui para frente, né? Daqui para frente. São os treinamentos, listas de presenças, os canais de comunicação, né? Um documento bem estruturado, né? As pessoas já bem conscientizadas quanto aos canais de denúncias, etc. Então, tudo aquilo que se comprova, tudo aquilo que é escrito, né? Palavras o vento leva, né? Então, tudo aquilo que está escrito, aquilo que você comprova, né? Você se resguarda. Né? Tá. As pessoas, elas podem falar o que bem entender. As pessoas, elas falam o que bem entender, mas aquilo que a empresa deve fazer com que se comprove é papel, são documentos, são as ações que a empresa implanta e implementa dentro da organização. Né? A Ana trouxe aqui a comprovação dos feedbacks, né? Então, a própria avaliação de desempenho serve aí como balizador. Existem várias ferramentas, né, Simone? Existem várias ferramentas que a gente pode utilizar para defender a organização, para se defender em si, porque não é somente a organização que está passiva de um processo. O próprio colaborador, o próprio gestor, o próprio líder, ele está passivo de responder um processo, dependendo da maneira que ele trata aquela condição, entendeu? É aquilo, né, que eu comentei há pouco. A pessoa pode falar o que bem entender, só não pode denegrir a imagem de alguém, pode afetar o emocional de alguém. Então, existem as capacitações, existem os treinamentos, existem as ferramentas que a empresa ela pode adotar como documental, né, para se prevenir. Né? Mas a gente trata com pessoas, né? A gente trata com pessoas. Então, os processos, eles podem acontecer, os processos trabalhistas, os assédios, enfim, mas se a empresa não estiver bem estruturada, e documentada, vai dar para não, né? Entendi. Eu acredito que, pelo tudo que a gente conversou, né, não tem uma receita, né? Cada empresa vai ter que identificar os riscos próprios e, a partir daí, tratar com os treinamentos, né, com uma implantação de avaliação de desempenho, de pesquisa de clima, várias outras ferramentas onde você vai identificar os riscos dentro da empresa e tratar cada um deles, né? Agora, uma coisa que você comentou, né, que eu acho que é importante a gente falar aqui, essa questão do assédio, né, é uma questão que já tem tido uma alta muito grande de processos trabalhistas no Ministério, né? A gente foi ministrar um treinamento recente numa empresa no final do ano passado, e nós até estávamos com uma advogada, e ela estava trazendo essa questão, né, que os assédios, eles têm aumentado muito o índice de processo trabalhista, tanto assédio sexual quanto moral mesmo, talvez até moral até é um índice maior do que o assédio sexual. E precisa ter uma conscientização dos gestores, né, e com a entrada da NR1, acho que ainda mais os gestores precisam estar conscientizados que a forma como ele trata com cada pessoa precisa ser diferenciada e precisa ser muito respeitosa, né, tem que ter um cuidado muito grande para que isso não vire um processo futuro. E até uma informação que muitos não sabem, né, que o colaborador ele pode processar a empresa e a pessoa física, né, e inclusive nesse treinamento a advogada trouxe isso, olha, o meu cliente foi processado e o
colaborador foi processado como pessoa física também, né? Então, o gestor precisa ter essa consciência de que ele pode sofrer também um dano, né? Mas que, para além disso, que a ação dele ela pode contribuir positivamente ou não para essa implementação da atualização da NR1, né? Exatamente. A primeira ação, talvez, que precisa ser implementada nas empresas, talvez seja essa conscientização, né? Exatamente. Assim, hoje as reuniões acontecem, os feedbacks, do tete a tete, né? De um a um. É uma maneira da qual as empresas podem também tratar de uma outra forma, né? Fazer um feedback mais amplo com outras pessoas envolvidas, justamente para ter testemunhas, porque é complicado lidar com isso daí, né? Sim, sim. Bom, é isso. Não temos aqui mais dúvidas por enquanto, ninguém mandou mais nada, então acho que já vamos encerrando aqui a nossa webinar. Espero que nós tenhamos conseguido atender as expectativas de todos, tá? Fiquem à vontade aqui para colocar uma dúvida se eles tiverem. E, Ribeiro, eu queria deixar, né, a palavra com você para você, né, deixar o canal aberto para o pessoal, né, se tiver alguma dúvida. Acho que é importante que você, tecnicamente, vai conseguir responder melhor do que eu aí. Pessoal, então, assim, tendo mais dúvidas, né, acho que vocês têm um canal aberto com a gente aqui da PayPay, também com o Ribeiro, da Sten, sigam a página de ambos, porque nós vamos trazer bastante conteúdo ainda sobre esse tema, tá? Como a gente falou aqui, ainda tem muita coisa a ser moldada, né, ainda está tudo muito no início, muito caminhando, né, me lembra muito a implementação do e-social uns anos atrás, era tudo muito incerto, e hoje já caminha, né? Então, é a mesma coisa agora. Eu acho que é uma fase de adaptação que as empresas vão passar, então toda a informação é bem-vinda. Então, sigam as nossas páginas nas redes sociais, que a gente ainda vai trazer mais conteúdo sobre o tema. Né? E caso vocês também precisem de algum diagnóstico mais personalizado, acho que pode ser uma consultoria aí que pode dar um suporte para vocês nesse sentido, né? Estaremos à disposição, exatamente. Simone, eu agradeço também a participação, tá? Estaremos à disposição para futuras perguntas, né? Siga nós nas redes sociais, mande suas dúvidas. É um assunto bem complexo mesmo, da qual todos nós aqui já tem algo já em mente do que se trata, né? Então a gente pode assumir aí um conjunto de informações e um ajudar o outro, né? Então é isso. Eu gostaria de agradecer você, Simone. Imagina, eu que agradeço. A Angélica também, tá? E a todos os presentes. Muito obrigado. Obrigada a todos. Pessoal, bom dia para todos, bom trabalho a todos. Ótimo dia. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Davi, se você quiser abrir o seu áudio para falar, fica à vontade. Acho que ele levantou a mão sem querer. Vou te dar uma palminha. Aqui. Marcos, se você quiser abrir o áudio para falar, fica à vontade, viu? Não, acho que agradecer o Ribeiro aí. Eu acho que o Ribeiro não me conhece mais. Você, Marcos. Tudo bom. Não, acho que foi. Vocês se conhecem? Legal, longa data. Trabalhamos juntos. Que legal. A gente trabalhou junto. Parabéns, cara, parabéns. Acho que foi bem legal, Ribeiro, que você passou aí. Bom, a gente vai se falando, né? Eu tenho contato da Simone, o seu também. Acho que nesse momento aí, essa nova NR, a gente vai ter bastante trabalho pela frente e precisar muito do apoio de vocês aí como orientadores, parceiros, né? Para a gente sempre manter as coisas em dia, né? Eu acho legal. Cara, parabéns aí, obrigado aí pelas palavras e a gente vai se vendo aí. Perfeito. Obrigada, Marcos. Obrigado, querido. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Marcos é um cliente nosso. Que legal. Tá na Pirasquinha hoje. Eu trabalhei com ele em 2012, 2013. 2012?
É por aí. Faz um tempinho, né? Faz um tempinho. Legal, bacana. Também a gente acaba encontrando todo mundo aqui, né? Ah, o Novamente. mundo é pequeno, né? O mundo é pequeno. Muito, muito. Pessoal, vou fechando aqui, tá? A chamada para os demais. Obrigada pela participação, viu? Ótimo dia.